Olá, alunos! Vamos lá para a leitura de mais uma questão. Acompanha comigo. A questão diz assim: julgue o item subsequente. O tipo de malware, conhecido como ransomware, normalmente envolve a criptografia de arquivos do computador e que após é exigido o pagamento de um resgate para liberar o acesso aos arquivos. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem dessa questão? Bem, para isso eu vou ter que analisar com vocês, pessoal, o que significa ransomware dentro dos conceitos de segurança da informação. Bem, vamos pegar primeiro o termo ransom, sem o ware. Ransom significa resgate. Se eu aplicar o ware, que vem de software, então posso dizer que ransomware é um software que cobra resgate, quer dizer, é um programa que cobra resgate. Só que ele é um programa malicioso, isto é, ele é um tipo de malware que, quando instalado no computador do usuário, o ransomware procura os arquivos do usuário, como por exemplo seus documentos do Word, suas planilhas do Excel, suas apresentações do PowerPoint. Então o ransomware vai procurar esses arquivos de uso pessoal do usuário e vai tentar criptografar esses arquivos. E aí, depois que o ransomware criptografou esses arquivos, o usuário tenta acessar os seus arquivos e não consegue mais, porque esses arquivos agora estão criptografados. E logo depois, pessoal, o ransomware envia uma mensagem cobrando um resgate, pedindo um resgate, para que o usuário pague esse resgate para ter de volta acesso aos seus próprios arquivos. E normalmente o ransomware cobra esse resgate em algum tipo de moeda virtual, como o caso do Bitcoin, justamente para dificultar o rastreamento desse pagamento. Então olha só a ideia geral do ransomware. Ele é um programa que cobra resgate. Mas como é que ele age normalmente? Normalmente ele chega no computador do usuário, é instalado, e aí ele começa a criptografar os arquivos do usuário e logo depois vem esse pedido de resgate para que o usuário pague esse resgate para ter de volta acesso aos seus próprios arquivos. É claro que existem variações de ransomware. Tem esse que eu acabei de explicar, que criptografa os arquivos, esse nós costumamos chamar de ransomware cripto. Existe também uma variação de ransomware chamado de ransomware locker. O ransomware locker, ele ataca o sistema e impede que o usuário acesse o seu próprio computador, o seu próprio sistema. E aí vem um pedido de resgate para que o usuário pague esse resgate e só então o usuário consiga novamente acessar o sistema, acessar o seu próprio computador. Então percebe que ransomware está sempre ligado à ideia de um programa que cobra resgate. Sempre essa ideia. Normalmente isso é feito após criptografar os arquivos do usuário, mas existem outros tipos de ransomware que podem impedir acesso ao sistema, mas também cobram resgate. Pessoal, depois dessas explicações, nós já podemos voltar na questão, porque a questão dizia: julgue o item subsequente. O tipo de malware conhecido como ransomware normalmente envolve a criptografia de arquivos do computador. Está certo, embora não seja só isso, porque ele pode impedir acesso ao sistema, normalmente o ransomware tem essa ideia de criptografar os arquivos do computador. E depois ainda diz, e que após é exigido o pagamento de um resgate para liberar o acesso aos arquivos. Perfeito, porque a essência do ransomware é justamente o termo ransom, que significa resgate. Portanto, ransomware de fato é um programa malicioso que cobra resgate. Então ele acaba assim exigindo o pagamento de um resgate para liberar acesso aos arquivos. Também sempre é bom lembrar que esse resgate, esse pedido de resgate, essa cobrança normalmente é feito em alguma moeda virtual, como o caso do Bitcoin, justamente para dificultar o rastreamento de quem fez esse pedido de resgate e para onde foi esse pagamento. Então nós vamos marcar essa como certo, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu vou dizer para vocês que hoje em dia, dentro das questões de segurança da informação, pessoal, o termo ransomware é um dos que mais caem nas provas de concurso. Então essa questão importantíssima aí para o nosso estudo. Certo, pessoal? Perfeito, então. Marcamos essa, como eu disse, como certo, sem dúvida nenhuma.